Você já viu aquela célebre frase, lê a Bíblia? E você ficou, tá, mas como que eu leio a Bíblia? Por onde que eu começo? Como que eu faço pra entender? Só ler a Bíblia? Tá, mas só ler a Bíblia? Então, se alguma vez alguma dessas perguntas passaram pela sua cabeça, esse vídeo é pra você. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre começando a ler a Bíblia. Eu vou te dar dicas pra você começar, pra você crescer na leitura da Bíblia, perseverar. E também vou te dar indicações de Bíblias para diferentes idades. E vou te passar o segredo, que eu queria que alguém tivesse me ensinado isso muitos anos atrás. Mas que, graças a Deus, o Espírito Santo me ensinou e eu tenho aprendido e tenho passado para outras pessoas. Para as pessoas também poderem crescer em intimidade com Deus e aprender a ouvir a voz de Deus e aproveitar ao máximo do prazer escondido, que faz você sair do ler a Bíblia pro ler a Bíblia. Vamos lá? A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está entrando em contato com o próprio Deus. Por isso que a Bíblia ela é um livro espiritual. A gente não discerne a Bíblia, a gente não consegue entender a profundidade dela, o que está escrito lá, apenas com a nossa mente. A gente precisa do Espírito Santo revelando pra gente. Deus revela a palavra de Deus pra gente. E a partir do momento que a gente abre o nosso coração e se dispõe a entrar nessa jornada de eu vou ler a Bíblia, mesmo sem sentir vontade, eu vou conhecer a palavra de Deus, é aí que a nossa transformação começa. Porque a partir do momento que a gente se coloca em contato com o próprio Deus, com a palavra dele, a gente permite que a palavra dele entre no nosso coração e faça uma grande transformação dentro de nós. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele respondeu, está escrito. Ele respondia com a palavra de Deus, mostrando que a Bíblia, ela é a nossa arma, ela é o nosso guia, ela é o manual para a nossa vida. E é uma carta de amor, porque de capa a capa tá contando a história de amor de Deus por nós, pela humanidade. Tá contando a história de Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, que é tido como a sombra de Jesus, já estava prenunciando a vinda dele, o plano de Deus. E assim, imagina, se alguém te escreveu uma carta de amor, eu gosto muito, uma vez meu pastor falou isso assim, se alguém te escreveu uma carta de amor, você não vai ler? Então, você vai ler com atenção e com amor. A Bíblia não é um livro chato e monótono de que, ai meu Deus, nossa que saco, tem que ler isso. É porque ele é um livro espiritual e ela se discerne espiritualmente. E às vezes quando a gente vai começar a ler a Bíblia, a gente tá tão carnal, ou então a gente não tá acostumado a coisas espirituais. E os nossos olhos espirituais ainda não estão treinados. Então por isso que a gente tem que pegar a Bíblia com o coração aberto e sempre tem que pedir pro Espírito Santo, assim, Senhor, me mostra o que tá na tua palavra, me revela, me ensina, para ele nos mostrar. É por isso que às vezes tem muita gente que fala, ai, eu li a Bíblia inteira, mas eu continuo sendo ateu, não acredito em Deus e sabe a Bíblia de cor salteado. Mas essa pessoa, ela pode ter lido a Bíblia com o coração completamente fechado e crítico e sem o Espírito Santo e não deixou a palavra entrar. Porque também tem pessoas que não acreditavam em Deus e eu já li histórias de pessoas que começaram a ler a Bíblia e se converteram e realmente tiveram encontro com Deus. Porque leram com o coração aberto. E se você tem essa dificuldade no começo de, eu leio e não entendo nada, tudo bem. Mas não significa que vai ser assim para sempre. O começo geralmente pode ser um pouco mais difícil. Mas se você perseverar, você vai ver como que isso vai mudar a sua vida. A gente aprende a viver a nossa vida conforme a vontade de Deus, a ver a nossa vida com os olhos de Deus, a gente aprende a ver do alto. Lendo a Bíblia, a gente aprende a ouvir a voz de Deus, porque a gente vai ver como ele fala, porque é ele falando. Você aprende a ver os sentimentos de Deus. Você aprende a ver como Deus pensa, como o Espírito Santo age, como Jesus pensa. Você se sente amado, você descobre a sua identidade verdadeira, você descobre quem você é, tudo que você pode fazer nele. Ler a Bíblia vai te fortalecer em todas as situações que você passar na sua vida. Ler a Bíblia vai te dar esperança na sua vida, independentemente do que está acontecendo. Ler a Bíblia vai te dar sabedoria, vai te dar direcionamento, vai te ajudar a saber o que fazer em cada situação, vai te dar discernimento, vai te alimentar espiritualmente, vai te purificar. Ler a Bíblia só tem benefícios, vai te fortalecer na tua vida espiritual, vai te capacitar numa guerra. Porque quando vier uma mentira do diabo, ou quando alguém falar alguma coisa contra você, contra a sua identidade, a pessoa pode falar assim, por exemplo, você é um derrotado, você perdeu, você nunca vai conseguir fazer nada certo. E como que você vai saber que isso é uma mentira do diabo? Porque a Bíblia fala que você, em Cristo, é mais que vencedor. Que Deus, ele te fez para ser cabeça e não cauda. Ele te fez para você viver com ele, você vence, entende? Na Bíblia está escrito que derrotado é o Satanás, que ele foi derrotado. Então, quando você tem a Bíblia dentro de você,
você tá blindado, porque quando vier uma mentira, você consegue discernir. Quando vier mentiras do diabo, você vai saber identificar, porque você tá cheio da verdade. E muitas pessoas perguntam, como é que eu sei que é a voz de Deus, que é a minha voz e que é a voz do diabo falando? Lendo a Bíblia, você vai ter os seus ouvidos espirituais aguçados e você vai ter esse discernimento. Porque à medida que você vai lendo, você vai vendo como que Deus fala, os princípios dele, o princípio do coração de Deus. E quando vem algo que é contra a Bíblia, você vai ver que isso não é de Deus, que é do diabo. Até um pensamento seu, quando você vai ver que, nossa, isso está contra a Bíblia, isso não agrada a Deus. Quando a gente vive lendo a Bíblia, a gente vive sendo cheio e renovado. Imagina tomar banho. Você toma banho só uma vez na vida? Da mesma forma que você cuida do seu corpo e você toma banho e você come, você se alimenta, para você não morrer, para você conseguir viver, o seu espírito precisa ser lavado e alimentado. A sua alma precisa ser lavada e alimentada. Não é só o seu corpo. Então, a Bíblia, ela é um alimento espiritual. É um alimento pro nosso interior. E às vezes as pessoas podem falar tantas coisas ruins pra gente, assim, tanta besteira, que quer entrar no nosso coração. E a Bíblia, ela vai lavando, a palavra de Deus, ela vai lavando, vai restaurando. E a gente vai sendo purificado e renovado. Porque a palavra de Deus tem esse poder. E por isso que não é só, eu li a Bíblia inteira uma vez na vida e pronto, acabou. Lembra do banho, lembra da comida. Você não come só uma vez na vida e acabou. Se você fizer isso, você não vai viver. E você não toma banho só uma vez na vida e acabou. Senão você vai ser uma pessoa meio difícil de estar perto. E isso acontece quando a gente não lê a Bíblia, a gente não alimenta o nosso espírito. E lembra, tem uma guerra entre o nosso espírito e a nossa natureza carnal. Então, quando a gente não está alimentando o nosso espírito, ele vai enfraquecendo e a nossa carne vai prevalecendo e a gente se torna pessoas insuportáveis. Beleza, já entendi a importância, mas por onde que eu começo? Como que eu entendo? Me ajuda. Vou te ajudar. A Bíblia é um livro espiritual. Então, é o Espírito Santo que vai te ajudar a ter esse discernimento. Não vai ser só a sua capacidade, mas você tem que fazer a sua parte, que é ler. E Jesus fala que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai fazer a gente lembrar de todas as coisas. Então, não se preocupa agora de primeira, eu tenho que memorizar a Bíblia inteira. Não, se preocupa em ler. Tá? Porque acontece muito comigo, assim, eu tô numa situação, eu tô num lugar e o Espírito Santo, ele meio que desenterra um versículo, assim, de mim. Eu fico, da onde você tirou isso? E ele fala, tava dentro de você leu. Mas eu nem lembrava, eu nem sabia que eu sabia esse versículo de cor. Mas quando você se enche de uma coisa, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Se você se enche da palavra, se enche da palavra, se enche da palavra, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Olha que legal! Então não se preocupa de primeira em memorizar versículos e memorizar passagens inteiras agora, tá? E memorizar textos e memorizar onde tá. Se preocupa simplesmente em ler. Comece de uma forma simples. E por onde começar? Eu gosto muito disso que eu vi uma vez, então eu vou fazer com você. Essa aqui é o Antigo Testamento. Isso aqui é o Novo Testamento. A nova aliança de Deus com os homens, depois da vinda de Jesus. Aqui é o Novo Testamento e aqui é o Antigo Testamento. Dá pra você perceber que, em questão assim, lógica, de proporção de páginas, o Novo Testamento, ele é bem mais fino que o Antigo Testamento, né? Então você pode começar pelo Novo Testamento, ou então você pode começar pelo Evangelho de João e ir até Apocalipse, você lê João até Apocalipse, e depois você volta para Mateus e lê de Mateus até João. Não tem uma regra, isso de, eu estou fazendo errado se eu começar assim ou assado. O interessante é você sim começar um livro e continuar ele do começo ao fim. Por exemplo, você começou o livro de João, vai ler em sequência do começo de João até o final. Porque se você simplesmente... quem nunca fez isso, né? De Deus, fala comigo. Ele foi tão misericordioso que ele falou com você. Se isso funcionou, amém. Mas não faça disso uma regra. Porque tem muita coisa escondida, muito tesouro escondido, muita história que você vai entender se você ler em sequência. Então o Velho Testamento não importa? Gente, tem tanta coisa maravilhosa, porque é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, nossa, eu amo muito ler o Antigo Testamento. Eu amo ler, eu amo pintar, eu amo grifar, eu amo ver como que Deus age nas histórias das pessoas. Importa muito, você vai aprender muita coisa assim também com o Antigo Testamento. Ela inteira, de capa a capa, conta a história do amor de Deus por você, de como que ele deu Jesus por você, como que ele se doou, ele tem um plano maravilhoso pra sua vida. E vai ter muitas lições, muitas coisas pra você na Bíblia inteira. Você vai pegar a sua Bíblia, você pode orar antes, Senhor,
Conversa normalmente. Espírito Santo, eu tô aqui. Pai, fala comigo, me mostra nesse momento a tua palavra. Fala comigo, me alimenta. Eu tô aqui, Senhor. Minha atenção é sua, Deus. Fala comigo aqui, ó. Tô aqui completamente pro Senhor. Fala do seu jeito. Ora, fala com o Senhor e se concentra. Não é o momento de você ficar em rede social. E quantos capítulos eu leio por dia? Isso depende de você, do seu planejamento. Tem muitos planners na internet. Eu imprimi um de, leia a Bíblia em um ano. Você pode seguir um planner assim, ou então você pode ler menos ou ler mais. O importante é você começar a ler e você com o tempo vai crescendo no seu tempo de leitura bíblica. E também mantenha em mente que não tem que ser algo enrijecido. Você pode também deixar o Espírito Santo te guiar para algo que ele quer te falar no dia. Por exemplo, eu tô lendo Êxodo agora, atualmente, e hoje, quando eu fui pegar minha Bíblia de manhã para ler, o Espírito Santo me levou para ler Isaías e ele queria muito que eu lesse um texto Isaías e pensasse nessa passagem. E isso não cortou o meu fluxo de leitura da Bíblia, meu flow. Eu posso agora à noite voltar e ler. E assim, horário. Gente, isso cabe a você. O seu horário favorito. Quando eu comecei a ler a Bíblia assim mesmo, era à noite. Eu sempre fui muito de ler à noite. Mas depois, assim, eu peguei e me forcei a ler de manhã, entendeu? Porque eu entendi que eu ler a Bíblia, mesmo que eu ler só um pouco de manhã, assim, é algo que pra mim já alimenta o meu espírito de manhã, assim, já me blinda. Mas isso não te priva de nada, isso é você que vai desenvolver com o Espírito Santo. Eu, por exemplo, leio 2 vezes, assim, na verdade, porque a gente fica lendo o tempo todo, né? O meu fundo de tela do meu celular é um versículo, porque, tipo, tem um versículo do dia pra eu ler todo dia, pra eu estar sempre me cercando. A gente precisa inculcar dentro de nós a Bíblia, nossos filhos em todo lugar. Então, eu coloco o versículo pela casa, eu coloco o versículo no celular, eu coloco pra ler de manhã. Não tem limite, sabe? Quanto mais você se enche, mais forte você fica, mais profundo você vai, mais você tem discernimento. Então, a gente precisa andar e meditar. Tem uma passagem que fala pra gente falar disso enquanto tá andando, assim, meditando dia e noite. E se enche da Bíblia. E você pode ouvir audiobook, você pode colocar a Bíblia em áudio no YouTube, tem um monte de vídeos da Bíblia narrada enquanto você faz as coisas, enquanto você vai andando. Não tem problema, gente, não é errado você ler a Bíblia no celular, você ouvir audiobook. Tudo que você puder fazer a seu favor, para você se encher da palavra de Deus, tá sempre pensando e meditando, melhor ainda. Não tem que ser algo místico, misterioso, difícil, chato e metódico. Você vai, junto com o Espírito Santo, desenvolvendo a sua rotina. Mas mesmo quando você não sente vontade, você faz. Eu gosto muito de ler no celular. Eu realmente tenho o hábito de ler tudo no celular. Então, às vezes, gente, eu tô no Uber lendo a Bíblia. Tô no avião, tô viajando, tô lendo a Bíblia. Eu tô no ônibus, eu tô no celular, eu tô lendo a Bíblia. Eu leio no celular mesmo. E eu não gosto de ficar carregando muito peso, então eu não vou ficar carregando um monte de Bíblia. E no celular tem todas as versões. Eu, gente, comecei a ler a Bíblia em 2015. E eu, na verdade, já era cristã há anos e eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, pra minha vergonha. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, só trechos assim, sabe, no culto. Eu não tinha tido essa cultura, eu não tinha sido ensinada a ler a Bíblia inteira. E não sabia que a Bíblia era um prazer, eu achava que era chato ler a Bíblia. E como que eu comecei a ler a Bíblia inteira? Em 2015, eu tava com o nariz muito entupido, eu não sabia o que era, muita alergia. E eu tava morando sozinha em Goiânia, na kitnet. E eu, tipo, fui fazer uma barganha com Deus na época, eu não sabia nada, tá? Mas eu simplesmente falei assim, Deus, se o Senhor curar meu nariz, eu prometo que eu vou ler a Bíblia inteira, eu prometo que eu vou ler a Bíblia todo dia por um mês. Gente, Deus foi tão misericordioso comigo, porque olhando pra trás, assim, eu fico, Senhor, o Senhor foi muito misericordioso comigo. Deus, ele é muito maravilhoso. Eu não sabia de nada. E eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. E isso já fazia anos já de cristã. Por isso que é importante você entender que tá tudo bem você começar pequeno. O importante é você começar lendo a Bíblia e você perseverar. Eu peguei a minha Bíblia, então, na verdade, era essa aqui, na época. E eu comecei lendo Mateus. E eu nunca tinha lido o livro de Mateus inteiro, em 2015, e eu comecei a ler, e eu ficava, nossa, isso tá na Bíblia, meu Deus, isso tá na Bíblia. E eu comecei pegando gosto, e toda noite, como eu tinha feito o meu trato com Deus, que se meu nariz desentupisse e eu não tivesse mais a sinusite, nem alergia, eu ia ler a Bíblia um mês todo dia. Aí toda noite eu pegava e começava a ler a Bíblia. E à medida que eu ia lendo a Bíblia com o coração aberto, eu ia me aprofundando, eu ia ficando cada vez mais, nossa, isso tá na Bíblia, me surpreendendo. E eu ia me apaixonando cada vez mais.
Aí eu comecei a ver pregação na internet e comecei a descobrir que o Espírito Santo era uma pessoa, eu não sabia, eu nunca tinha sido ensinado sobre o Espírito Santo. E eu fui crescendo em amor e intimidade. Mas tudo começou lendo a Bíblia. A minha intimidade com Deus começou lendo a Bíblia. E uma dica que eu aprendi com a minha experiência: você não vai sentir vontade de ler a Bíblia. A sua carne não quer ler a Bíblia. A tua carne quer dormir, quer assistir seriado. Sua carne quer satisfazer a carne. É uma guerra entre a carne e o espírito. É por isso que você tem que ser determinado, determinada. Seja uma pessoa determinada. E depois disso, teve uma época, faz anos isso, sabe aquilo de, esse primeiro amor passa. Então, esse primeiro amor, gente, a gente não pode perder esse entusiasmo pela palavra de Deus, esse amor, porque é pecado. Quando você cai do primeiro amor, você tá pecando. Quando você deixa de amar Deus, você tá pecando. E eu tinha caído desse primeiro amor, eu tinha esfriado, tava, é pecado, né, quando a gente cai do primeiro amor, tanto que Jesus fala lá em Apocalipse que você caiu do primeiro amor, se arrepende e volta. Então, foi uma fase da minha vida que eu tinha caído desse primeiro amor, assim, sabe, eu tinha ficado muito fria, e eu tava deixando a minha carne vencer. E assim, tinha perdido completamente a vontade de ler a Bíblia e tava distraído com outras coisas. Aí você vai dando brechas, aí eu comecei a ter muita ansiedade, tive muito pânico, muita coisa ruim. E o que me tirou disso foi um dia que eu tomei uma decisão. Eu peguei a minha Bíblia, eu me lembro assim como se fosse hoje, uma manhã, eu peguei essa Bíblia aqui. E eu falei assim, eu não aceito mais viver no fundo do poço igual eu tô vivendo. E eu bati na minha Bíblia e eu falei assim, esse trem funciona. E eu comecei a falar, eu sei que esse negócio funciona. Se a minha vida tá assim é porque eu não tô vivendo conforme esse negócio. E esse negócio funciona. Quer saber? Eu vou ler esse negócio. Esse negócio vai funcionar. E eu vou ler até funcionar. E eu não tava sentindo vontade de ler a Bíblia, tá? Eu não tava sentindo Deus, eu não tava sentindo o espiritual, eu não tava sentindo nada. Eu tava me sentindo assim no fundo do poço, mal, no mar da amargura. Mas eu falei assim, não aceito mais viver assim. Esse trem funciona? Ou funciona ou funciona. E eu vou ler até funcionar. Não importa se demorar 1 ano, vai funcionar. E eu vou ler até funcionar porque isso funciona. Deus é real, a palavra dele é real, vai funcionar. Aí nesse dia, eu me determinei a acordar mais cedo, todo dia, pra ler a Bíblia. Porque ou eu li a Bíblia, ou eu não aguentava mais. Então, eu falei assim, Deus, eu sei que funciona. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer, mesmo sem sentir vontade. E, gente, eu dormia em cima da Bíblia, tá? Eu dormia em cima da Bíblia. Eu me lembro que eu acordava de manhã e falava, oi, Deus, tô aqui. Deus, eu tô aqui. Muda minha vida, eu sei que funciona, eu preciso de você. Eu não aguento mais ficar no fundo do poço da amargura, da tristeza. Me ajuda. Eu pegava a Bíblia e começava a ler. E não sentia vontade nenhuma de ler. Era uma época da minha vida, assim, que eu tava muito, assim, sem fé e sem esperança. Eu tava muito, não, sabe, assim, não tava sentindo vontade nenhuma, assim. Eu deixei minha carne ganhar a guerra e... Só que aí eu tomei essa decisão. Falei assim, quer saber? Funciona. Não vou mais apanhar pro diabo, não. Vou bater no diabo agora. Aí eu pegava a minha Bíblia e falava assim, Deus, me ajuda, Senhor, eu tô aqui, eu sei que o Senhor é real, o Espírito Santo fala comigo, eu quero o Senhor, e sentava pra ler. Então a escolha foi minha. Deus, ele nunca vai te obrigar a viver a palavra dele, a ler a palavra dele, a querer viver as bênçãos que ele tem pra você, a querer ser transformado. É uma escolha sua. E, gente, foi uma fase assim que eu não entendia nada. Foi uma fase que eu pegava pra ler e era como se não conseguisse entrar nada, sabe? Mas eu perseverava. Era uma guerra tão grande, era uma guerra espiritual tão grande assim, que eu não conseguia. E eu dormia em cima da Bíblia, mas eu fazia todo dia. Eu perseverava, eu orava. Eu falava, Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu tô aqui. Sabe, Espírito Santo, eu sei que eu vou sentir a sua presença de novo. Eu sei que o Senhor vai vir, eu sei que eu vou ler, eu sei que eu vou entender. E era uma guerra. E eu tinha que lutar. E a minha parte era eu escolher todo dia. Deus, tô aqui, fala comigo. E lê, e lê, e lê. E pra minha surpresa, eu realmente achei, gente, que eu ia levar, 2, 3 meses, 1 ano pra eu conseguir começar a sentir a presença de Deus profundamente e ter as minhas emoções restauradas e a minha vida mudada. Foi nem 1 mês. O Espírito Santo, ele é tão lindo. Ele anseia por nós, assim, sabe? Ele nos deseja com ciúmes. Então, eu comecei a ler a Bíblia de novo nessa época lá atrás. E comecei a ter essa disciplina de, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou alimentar meu espírito, eu não vou alimentar minha carne, porque eu não quero levar outra rasteira do diabo e ficar no fundo do poço de novo. Eu sei do que eu tô falando. Então, eu falei assim, de Deus,
O meu comprometimento com o Senhor tá aqui, é pra vida, é 100%, sabe? Eu sei como a gente tá numa guerra, e eu sei como a nossa carne é traiçoeira. E se a gente não alimentar o nosso espírito, gente, não vacila. E se a gente não alimentar o nosso espírito, a gente vai apanhar feio da nossa carne, a gente vai apanhar feio do mundo. Porque a gente tem que vigiar. E se você não tá alimentando teu espírito, quem vai ficar mais forte? E se você não alimentar o espírito, você vai abrir um monte de brecha pra sua vida, você não vai viver a vida conforme a palavra de Deus. Então, quando você fala que você não sente vontade de ler a Bíblia, eu te entendo. Eu já passei por isso também. E assim, crente não cai, vai caindo, tá? Quando você vai empurrando, a sua carne vai ficando mais forte, seu espírito vai ficando mais fraco, você fica insensível para as coisas de Deus, você não se importa mais, você não ora mais, você não lê a Bíblia, se abre um monte de brecha assim gigante pro diabo arregaçar com a tua vida emocional, tua vida espiritual, tua vida financeira. E assim, é horrível. É por isso que, gente, não vale a pena você perder o amor por Deus, sabe? Você ser uma pessoa fria, morna, não vale a pena. Quando a gente cai do primeiro amor, quando a gente perde esse primeiro amor, a gente tá pecando e a gente tá abrindo brecha pra muita coisa. Então, eu sei como é, eu te entendo. Quando você fala assim que, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não consigo, eu pego, eu não entendo nada, é chato. Eu te entendo, a gente tá carnal, os nossos olhos estão bem, sabe, tipo, embaçados. Mas à medida que você abre o seu coração, que você pega e que você vai lendo, Jesus vai limpando, assim, os nossos olhos, o Espírito Santo vai limpando nosso coração. E ele vai deixando nosso coração limpo e desobstruído, assim, pra palavra de Deus entrar. Como se a gente estivesse cheio de coisas obstruindo e ele vai limpando pra palavra dele entrar dentro de nós. Então, a minha maior dica, o meu maior segredo pra você que tá começando a ler a Bíblia é perseverança. É perseverança. É pra você ler a Bíblia independentemente de como você tá sentindo, de você tá sentindo vontade ou não. É pra você pegar e ler a Bíblia independentemente de você tá se sentindo espiritual ou não. Sabe? Ler a Bíblia independentemente de você tá se sentindo digno ou não, se você tá em pecado ou não. Porque normalmente quando você peca, você pensa assim, não vou ler a Bíblia, tipo, vou me sentir pior. Mas quem quer te culpar e condenar é o diabo. Deus, ele quer te lavar e te restaurar. É igual uma criança, sabe? Se você tiver filho e seu filho cai na lama e se suja inteiro. Você quer o pai, você quer pegar e limpar. Vem cá, deixa eu te limpar, eu quero te abraçar. E a criança vai ficar, não, você vai me culpar e condenar porque eu caí no chão. É a mesma coisa, não faça isso com Deus. Então, se você caiu em pecado... Gente, isso nem tava no meu roteiro. Tô te falando isso que eu tô sentindo de falar o Espírito Santo, que o meu roteiro tava indo pro outro lado. Mas vamos lá. Se você caiu em pecado e tá com vergonha de ler a Bíblia, tá com vergonha de Deus, você acha que você nunca mais vai conseguir ler a Bíblia? Volta. Persevera. Deus, ele não quer te condenar, ele não quer ficar te fazendo se sentir culpado porque você errou. Ele quer te lavar, te restaurar, ele quer te santificar, te purificar. Não acha que a Bíblia é um martelo de Deus para dar na sua cara. Ela é o alimento pro teu espírito. Ela é para te lavar e você precisa dela. Então, é algo que você faz e você olha com respeito e temor e você, acredite, você vai sentir prazer. Pode sim levar um tempo até você começar a sentir prazer em ler a Bíblia, sentir prazer na presença de Deus. Mas a partir do momento que você acessar, que você tiver os seus olhos limpos, seu coração desobstruído, e a palavra de Deus, assim, entrar dentro de você e te alimentar suas emoções, você vai sentir tanto amor e tanto prazer. O seu tempo com Deus não tem que ser uma coisa chata, de, peraí que eu tenho que dar um check, que eu li tantos versículos, tantos capítulos. Não tem que ser uma coisa chata, é um relacionamento. Se você tá num relacionamento com alguém, você quer ficar mandando mensagem pra pessoa, não quer? Tipo, eu quero ficar conversando com essa pessoa, fica até de madrugada mandando mensagem, porque você acha interessante as histórias da pessoa e quer conversar com ela. É um relacionamento com Deus, é ele contando as histórias dele pra você. E tá tudo bem você ler a Bíblia e falar assim, Deus, eu não entendi isso aqui. E, peraí, essa palavra. E tipo, e conversar com Deus sobre a Bíblia. E você conversar com as pessoas sobre a Bíblia também. Então, se você vai começar a ler a Bíblia agora, mantenha em mente esses dois P's. Perseverança e prazer. Persevera, independentemente de como você está sentindo. E acredite que sim, você vai encontrar muito prazer lendo a Bíblia. Você vai ter muito prazer, porque na presença de Deus, sabe, tem plenitude de alegria, tem prazer, tem delícias perpetuamente. E quando você se coloca para ler a Bíblia na presença de Deus, você vai ter um momento assim com Ele.
de amor, de prazer. Você vai sentir, você vai começar a se sentir muito bem. E mesmo se no começo você não sentir nada, persevera. Persevera, porque tá lavando a sua alma, tá restaurando você, tá alimentando o teu espírito. Beleza, eu vou ler a Bíblia, quero muito ler a Bíblia, mas e agora? Qual a Bíblia que eu compro? Quero dar a Bíblia pro meu filho? Qual a Bíblia que eu posso comprar pra ele? Gente, tem várias versões, tem vários modelos. Não é que uma é melhor ou pior, eu vou indicar as que eu conheço, as que eu já li e as que eu tenho contato, que eu já peguei. E se você não tá entendendo que é a versão da Bíblia, eu vou te explicar. A Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Por exemplo, a gente fala português aqui no Brasil. Vamos supor que alguém lá nos Estados Unidos, né, que fala inglês, a pessoa quer falar que tá com saudade. Aqui no Brasil, a gente usa a palavra saudade. Eles não têm uma palavra exata, assim, pra definir saudade. Então, eles usam uma palavra parecida pra dizer o que significa isso. Eles usam outras expressões. Seria mais ou menos assim. Já que a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico, às vezes, eles têm outras palavras no idioma deles que aqui no português não tem para traduzir. Aí os tradutores da Bíblia, as versões diferentes, colocam umas palavras parecidas e vai mudando as versões. Por isso que quando eu falar assim, é a versão ARA, tipo Almeida Revista Atualizada, entendeu? A versão NVI, a nova versão internacional. Isso são versões da Bíblia, porque cada versão tem uma tradução um pouco diferente, tem algumas palavras, às vezes alguns textos têm um entendimento um pouco diferente assim, mas eles não são excludentes, na verdade eles ampliam o seu entendimento do que o texto original quis dizer. É por isso que eu gosto de versões diferentes, eu leio em versões diferentes, eu tenho versões diferentes da Bíblia, e eu vou te indicar versões assim, desde criança, infantis, as que eu tive e até agora. A minha primeira Bíblia, a minha mãe me deu quando eu era criança, eu não tenho noção de onde, como, quando, mas eu achei na internet essa aqui, chama Bíblia da Garotada. Era um livro todo colorido, lindo, infantil, que eu risquei inteiro, mas assim, eu gostava de ver as figuras. E ela é uma Bíblia assim, bem infantil mesmo, sabe? Pra crianças assim, até uns 5, 6, 7 anos, porque ela tem muita figura. Aí depois, minha mãe, ela me deu uma Bíblia, que é essa aqui, 365 histórias da Bíblia. E eu amava esse livro, eu acho que eu tinha uns 8 anos. E essa é uma Bíblia que tem várias histórias em uma folha só. Mas ela não é de versículos, assim, sequencial. Mas é uma Bíblia que tem as histórias e tá contadas, assim, de forma resumida, por cima. E é bem legal pra crianças também. E você pode ler pro seu filho. Eu li essa Bíblia mesmo adulta, gente. Porque é legal, é muito lúdico e você se envolve. E uma vez eu vi, eu acho que a Joyce Meyer falando isso, eu achei maravilhoso. Que tem pessoas que falam assim, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. Leia uma Bíblia de criança. É melhor você ler uma Bíblia de criança do que não ler nada. Acredite. Lê uma Bíblia de criança. Eu amo, eu acho muito legal. E hoje tem umas Bíblias assim infantis que estão muito, assim, na moda, muito legais. Eu peguei, eu gostei muito da Bíblia em ação. Essa eu não tenho. Eu quero comprar pra quando eu tiver filhos, mas eu tô pensando seriamente em comprar pra mim, porque eu achei ela muito linda. Eu peguei pra ver. E é uma Bíblia, assim, em quadrinhos. Essa Bíblia é muito legal. E realmente, se você não consegue ler uma Bíblia normal, né, com letra assim corrida, letra pequena ou letra grande, gigante, você escolhe se você quer uma Bíblia com a letra maior ou menor. Lê uma Bíblia infantil. É melhor você ler uma Bíblia infantil do que você não ler. Porque assim você já vai se familiarizando com as histórias da Bíblia. E depois eu ganhei essa aqui, que foi a minha primeira Bíblia, igual a que a gente conhece, né, a Bíblia mesmo. Essa aqui é uma Almeida Revista Atualizada, de versão 1993, né, versão 93. E foi essa aqui, a minha Bíblia, que eu realmente li toda pela primeira vez, só em 2015, e eu já tinha sido batizada em 2009, pra você ver quantos anos que eu perdi da minha vida sendo enganada pelas mentiras do diabo, porque eu não sabia a verdade sobre mim, eu não sabia o que Deus falava. Por isso que quando eu comecei a ver, eu fiquei, nossa, isso tá na Bíblia, entende? Coisas que se eu soubesse antes, teria me evitado muito sofrimento, muita dor, muita coisa. E é muito importante a gente saber o que tá escrito aqui. E foi nessa Bíblia que eu comecei a fazer vários exercícios. Porque quando você tá lendo a Bíblia, sabe, você se matricula na escola do Espírito Santo. Então, como eu gosto de ler, orando e falando com o Espírito Santo, eu ficava, Senhor, me ensina. E ele me falava, faz isso, pinta assim. Eu me lembro de uma vez que eu li, gente, que tá toda pintada a minha Bíblia, de várias cores diferentes, ó, tá vendo? Teve uma vez que eu li, que eu inventei, que eu falei assim, quer saber? Toda vez que Deus falar, eu vou pintar de verde. Porque eu queria começar
a aprender como é a voz de Deus. Eu queria ver Deus falando, eu queria ver como é que Deus pensa. Aí eu pintava de uma cor diferente. Eu ia fazendo isso, eu sentia assim com o Espírito Santo de fazer essas coisas pra ter esse discernimento. E não tem problema você riscar a Bíblia e você escrever na Bíblia. E o Espírito Santo falava comigo as coisas, me explicava os versículos e eu escrevia em cima. Eu gostava de escrever o entendimento que ele me dava daquele versículo. Na Bíblia mesmo, você pode anotar num caderno. E assim, essa Bíblia já tá bem batida. Eu guardo mais ela, assim, mais de lembrança. Hoje eu não tô lendo ela, mas eu gosto muito dessa versão. E assim, uma das versões que dizem que é uma das mais fidedignas ao que tá realmente no texto. E é a versão que eu memorizei a maior parte, porque de tanto ler essa aqui, quando eu leio outras versões, eu sempre comparo com essa. Só que essa versão é uma versão, assim, com uma linguagem na língua portuguesa mais antiga. Então, vai ter umas palavras que talvez a gente não usa tanto, você pode dar uma estranhada. E pode ter, assim, umas coisas que você não entende. Tá tudo bem você colocar no Google. Mas hoje tem umas bíblias com umas versões mais atualizadas e que eu também gosto muito e indico. Aí, depois dessa, eu comprei essa aqui, que é ao meio da Revista Corrigida, que é bem parecida com a atualizada. Eu gosto mais da atualizada, porque eu cresci lendo ela, então eu acostumei com ela, assim. Essa aqui, as letras de Jesus tá em vermelho, eu só comprei ela por causa disso, na verdade, que eu achei legal. E a letra é gigante, tipo, a letra é maior pra você ler. E tem pessoas que não conseguem ler letra pequena, compram a Bíblia com a letra grande, letra gigante. Aí vai ser mais páginas, mas a letra é maior pra você ler, tá vendo? Do que a Bíblia com a letra pequena. E depois que eu comecei a ler essa Bíblia aqui, e eu descobri a maravilha que é a Bíblia e as histórias. Eu descobri a Bíblia de estudo. Isso aqui é uma Bíblia de estudo, porque numa Bíblia de estudo, gente, ela é comentada. Ela não é minha, ela era do meu pai, então eu só lia quando eu tava lá no Pará mesmo. E eu achava muito legal ler ela, porque em cima, assim, tem o texto e embaixo tem um monte de explicação. E é muito legal, porque você, além de ler a Bíblia, você fica lendo muito nota de rodapé. Que fica explicando o texto, fica explicando o contexto, explica medidas e pesos e padrões da época. É muito legal também esse tipo de Bíblia. E aí eu pensei, tá, eu quero ler NVI, mas eu não vou comprar outra Bíblia agora. Então eu comecei a ler no celular mesmo, a nova versão internacional. E eu gosto muito da nova versão internacional, tanto em inglês quanto em português. Quando eu tô meditando num texto, quando eu quero me aprofundar nesse texto e ter vários entendimentos dele, eu gosto de ler em versões diferentes pra ampliar o meu entendimento daquele texto. É aquilo que eu falei, você não tem que falar assim, ai, só essa versão é boa, as outras não. Não! Tem gente que estuda grego, que estuda os outros idiomas para se aprofundar naquele texto. Só que aí, eu cheguei no meu grande amorzinho que eu tô lendo agora, essa aqui. Gente, essa Bíblia é maravilhosa. A mensagem, ela é uma Bíblia na linguagem dos dias de hoje, na linguagem contemporânea. Então, o próprio autor aqui, que escreveu, que traduziu, fala que ela não exclui as outras versões, e ela é como se fosse uma paráfrase. Tanto que os versículos nela não são, assim, certinhos, sabe? 1, 2, 3. Ele coloca, assim, do 14 ao 18. Porque ele conta como se fosse um livro corrido, assim, uma história. Eu tô achando muito legal, porque são palavras, assim, do dia de hoje. E também, assim, pra mim tá sendo muita resposta de oração. Porque às vezes eu falava as coisas com Deus e exatamente as mesmas frases estão aqui escritas. E, tipo, aqui, ó, no Salmo 14 tá aqui nessa paráfrase de... Você acha que você pode interferir nos sonhos dos pobres? Não, você não pode, porque Deus torna os sonhos deles realidade. Gente, eu coloquei o nome do meu cachorro de real, porque Deus é quem torna os meus sonhos realidade. E é muito legal quando você se abre para ler versões diferentes. É algo que você vai fazer a sua vida inteira. Então, é interessante você cada vez mais ir se apaixonando e se aprofundando. E isso, eu não aprendi com ninguém assim, lê essas versões assim. Foi o Espírito Santo que foi me despertando curiosidade, foi me mostrando textos, e eu ia lendo os versículos e ficava, nossa, esse versículo aqui tá complementando aquela tradução, nossa, eu entendi isso. Então, mesmo que hoje você não tenha uma Bíblia física, você não comprou uma Bíblia, lê no celular. O segredo é você perseverar e você não ter desculpas. Seja uma pessoa sem desculpas, viva sem desculpas. Sabe, não olha desculpa, não olha dificuldade. Olha aquilo que você quer, olha o benefício disso pra você. E você já sabe que ler a Bíblia vai mudar a sua vida, vai te fortalecer, vai te ajudar, vai te transformar, vai te renovar, vai te ajudar a perceber a voz de Deus, a sentir a presença dele, a crescer em intimidade com ele. E também tem outras versões. Tem a Bíblia King James, gente, tem várias versões de Bíblias, tem Bíblias comentadas. Começa pelo que você tem agora.
E se agora você tem no celular? Lê no celular. E se agora você tem uma Bíblia infantil? Lê uma Bíblia infantil. Não é vergonha nenhuma você ler uma Bíblia infantil. É lindo uma pessoa que tem fome por Deus e tem sede por Deus a ponto de não ter desculpa. E é esse tipo de pessoa que Deus busca. Aqueles que querem Ele mais do que tudo, querem amar Ele de verdade. Porque quando a gente fica olhando mais para as nossas desculpas, é porque o nosso desejo por Deus não é tão grande. Se propõe, independentemente do seu sentimento, independentemente de você pensar assim, ai, não tô conseguindo, ai, é chato. Realmente, no começo, quando a gente tá com os olhos todos embaçados e sujos e com o coração entupido, é chato mesmo, porque a gente não tá conseguindo sentir o prazer e descobrir, mas à medida que a gente persevera pra gente ser limpado e deixa o Espírito Santo tirando toda essa sujeira que tá entupindo o nosso conexão espiritual com Ele, tá entupindo, sabe, o tubo de alimentação do nosso espírito, tá entupido. Aí é chato, mas à medida que a gente deixa o Espírito Santo desentupindo e a gente persevera, a gente consegue finalmente entrar no prazer que é tá lendo a Bíblia, na presença de Deus. E a gente deixa Ele nos cercar, nos lavar, nos limpar e a gente se deleita dele. O maior segredo para você crescer na leitura bíblica, na intimidade, é você ser simples, é você não complicar, é você não ter desculpa, é você ir fazendo. E se você estiver viajando, lê no celular. Se você gosta de carregar uma Bíblia grande, lê essa Bíblia grande, não tem problema nenhum. O Evangelho é simples e Jesus é simples. Você não precisa fazer nada de forma rebuscada. Ele olha o seu coração, ele olha a intenção do seu coração. E ele vai se aproximar de você, porque o Deus se aproxima daqueles que se aproximam dele. O importante é que você está buscando. E toda vez que a gente busca, a gente encontra. E toda vez que a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima da gente. Tenha certeza que a sua ação, a sua decisão de eu vou ler a Bíblia, independentemente de como eu tô me sentindo, eu quero começar, eu quero entender, isso já tá movendo o mundo espiritual a seu favor, você já tá se aproximando de Deus. E isso é lindo, e parabéns por ter essa decisão. E persevera, porque você vai colher os frutos disso. Na sua vida, ao seu redor, na forma de você ver o mundo, na forma de você se ver, na forma de você lidar com as situações. De verdade, de coração, assim, que você possa se apaixonar pela Bíblia e crescer na leitura bíblica e cada vez mais descobrir o prazer que é estar lendo a Bíblia. Que não seja um momento pesado e chato, mas que seja um momento prazeroso pra você. Em nome de Jesus. E que esse vídeo tenha te abençoado, que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu gostei. Me diz aí nos comentários qual é a Bíblia que você tá lendo, qual dessas que você já leu, qual é a versão que você tá lendo. E compartilha esse vídeo pra ajudar alguém que quer começar a ler a Bíblia também, não sabe por onde, não sabe como. E eu vou deixar também aqui nos comentários, aqui embaixo, alguns links dessas Bíblias que eu indiquei aqui no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!